Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui eu vou bem. Vamos lá para mais uma leitura do dia de hoje, dos 365 hábitos poderosos e simples? Então, estamos aí no dia 17 de fevereiro. Pessoal, já agradeço a todos os inscritos e também aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal fala sobre saúde, no sentido integral. Então, em todos os aspectos de sermos a cada vez melhores no mundo. Por isso esse convite. Vamos ver quem ama mais? Ele não é competitivo ao outro, muito pelo contrário, ele é por você. Então é a competição que você se faz a cada dia, né? Entendendo sim que pode se manifestar de modo benéfico aqui na Terra. Então, se você tem visto aí também conflitos diversos, entenda que nós não mudamos nada sem que antes a gente possa se aprofundar em quem nós somos e ao tomarmos consciência, nós nos melhoramos. Então, de modo automático, o nosso entorno melhora. Então, nós não mudamos ninguém. Nós sim nos melhoramos. Então, a mudança, gente, ela é sempre interna. Inclusive pelo fato de que tudo que nós enxergamos no externo é o que tem dentro de nós, por isso que nós reconhecemos. Então, nós gostando ou não, e principalmente, aqui é sobre integrar esses nossos fragmentos de alma, os nossos fractais de alma, ou seja, integrar aqueles nossos caquinhos, nossos pedacinhos, nós vamos nos regenerando, revitalizando o interior emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, energeticamente e logo manifestamos um corpo físico saudável, um espiritual saudável? Sim. Então, aqui é no sentido integral. Saúde, né? Então, de modo salutar, vamos ver o que nós vamos nos beneficiar hoje da nossa leitura, aqui no dia 17 de fevereiro, 48ª leitura. Negocie e valorize o seu dinheiro. Muitas pessoas possuem um bloqueio em negociar, pois acham que estão pedindo desconto. Isso porque existe uma questão cultural alinhando a ideia de que essa prática é um desrespeito ou até pouco digna. Conheço algumas pessoas que ficam envergonhadas quando estão comigo e me presenciam negociando algo, mas ao final da negociação gostam do resultado. Possivelmente, esse conceito foi inventado pelos vendedores, evitando assim o incômodo de ter que reduzir suas margens ou praticar um preço mais razoável. Contudo, tenha certeza de que essa prática é muito saudável e pode, além de possibilitar um preço mais justo, evitar um desperdício impressionante no final de um ano. Quebre esse bloqueio. Aqui vai uma regrinha simples. Comece oferecendo 10% abaixo nas compras de produtos e 15% abaixo na compra de serviços, mas não fale em percentual. Faça você a conta e ofereça em valores, sendo firme na sua oferta. Acredite no seu poder de compra. Possivelmente o vendedor lhe oferecerá um valor intermediário. Este é um começo para você perder o bloqueio. Com o tempo, você melhorará seu feeling de negociador e será mais agressivo e convincente. Você certamente se espantará e perceberá que rapidamente já economizou o valor bem maior do que investiu comprando este livro. Ou seja, este livro saiu de graça, mas este é só o começo. Essa leitura aqui, ela traz aí um convite para que a gente se perceba no mundo de modo melhor. Eu novamente trago aqui a fluência linda e maravilhosa daquela forma que Abraham Maslow trouxe para nós aquela pirâmide, né? A pirâmide de Maslow, que diz respeito à forma do humano evoluir psicologicamente, naquilo que o motiva. Então, primeiro, qual é a base dessa pirâmide? Lembrando, poucos chegam no ápice dela. E aí por quê? Poucos, né, querem viver em altruísmo, no servir, em ser próspero. Lembrando, esse chamado aqui no momento é para que você compreenda que a prosperidade ela não é só financeira. Mas aqui hoje nós vamos retratar a financeira, tá? Porque no fundo quem é próspero em todos os aspectos, naturalmente ele assim o é,
Então, ele já consegue ser no financeiro, no lado econômico também próspero, certo? Então, é sobre isso. Naturalmente, o que acontece? Todo mundo sai da base. O que é base? Seu automatismo, sua homeostasia ideal. O que é isso? A forma a qual o seu organismo dirige vida para você. Então, se você já mata sede, já mata fome, já tem abrigo para descansar o corpo, é o processo do automatismo do nosso organismo, desenvolver ali, né, hormônios e neurotransmissores para que a gente viva bem. Então tá ok. É a sobrevivência. A base da pirâmide é a sobrevivência. Gente, acreditem, muitas pessoas estão nessa base, né, aqui no nosso planeta. E eu nem diria infelizmente, porque ao percebermos isso, felizmente essa pessoa pediu para se desenvolver assim. E aí, ao final dessa leitura, nós vamos falar sobre a transição planetária e vocês verão que é sobre isso. E a transição planetária não é só no nosso planeta. Então, muitas pessoas ainda brigam, se degladiam, né? Num sentido a matar fome, a matar sede, a ter abrigo. Isso por quê, gente? Por conta de situações não tão boas que estamos enovelados há éons e éons de vida. Então, só feche esse adendo para a gente compreender, depois a gente retorna nisso. Então, muitos ainda estão presos na primeira base. Digamos aqui que a maioria dos países de terceiro mundo, eles já se encontram aí na segunda base, que é o quê? Se o ser humano ele já consegue matar a fome, matar a sede, se abrigar, dormir, ele já está estudando, ele já tem um emprego, ele já tem seus compromissos, sim, então ele já quer desenvolver dons e talentos, então ele já pode vislumbrar isso sem perceber. Essa terceira base. Então vamos lembrar, essa é uma pirâmide adequada a motivar a psicologia do humano a evoluir, porque, gente, todo mundo está aqui para evoluir, até aquele que diz que não, ou aquele que não quer saber o que é isso, mesmo quando ele está parado, projetado, ele está num passado que ele vai estar ali ruminando, né, reverberando algum trauminha, porque naturalmente se o humano fala que não quer evoluir, ou que ele não quer acessar uma melhor versão dele, isso é digno de compaixão daqueles que estão próximos para poder auxiliá-lo, né? Então, ele está parado, inclusive, naquela primeira base, porque nós estamos vivendo nuances das bases de baixo. O que é parado nessa segunda base? Às vezes falta ali neurotransmissor do bem-estar, os hormônios não vão bem, às vezes é até parasita, gente. Vocês sabiam que se a pessoa tiver vermes demais, parasitas, então ela na verdade é um hospedeiro. Ela não está se utilizando do seu máximo vigor. Então isso é complicado, né? Então voltando aí, se você já está pronto para se você já está pronto e já sobrevive no mundo, então você pode manter-se aí nesses meios dignos de quê? Trabalho, serviço. Então você já compreende-se como um empregado ou um empregador. Então você já deixa fluir, então você já pode passar para pirâmide ali, né? Para aquele degrau de relacionamento. Então, relacionamento entre amizades, no trabalho, no financeiro, nos seus estudos, familiares, todos os tipos de relacionamento, inclusive os conjugais. E aí onde o humano se novela de tal jeito que muitas vezes ele tem que descer. Então ele fica sem esse emprego que vai dirigir os melhores recursos para que ele sobreviva. Então muitos chegam no terceiro e não saem dele. Ainda mais por essas mazelas do mundo, né? Então tanta corrupção, tantos conflitos, desde que o mundo é mundo, estamos aqui envolvidos em guerras, né? Mas nós devemos, gente, estar norteados no que fundamentalmente viemos para ser. É onde ele começa a querer saber quem ele é. E ao tentar vislumbrar isso, ele quer ir para o quarto degrau. Mas como ele vai conseguir para o quarto degrau se ele ainda está enovelado com dívida financeira? E essas dívidas financeiras, inclusive, elas não vêm sozinhas. Elas vêm em contravenções a respeito de seres humanos. Pois aqui, gente, nós vivemos em sociedade. Ninguém evolui não querendo enxergar a Matrix. Aliás, quando ele não quer enxergar ela, aí que ele está mais manipulado por ela. Então, todo mundo só evolui, né, admitindo, sim, que vive aqui nesse contexto todo, em sociedade, por assim dizer. Porque eu vou te falar uma coisa, se você não é nenhum eremita, né, que está vivendo da seiva, do prana, do maná de luz, então você precisa do contato social. E há de se ter o que? Respeito pelo próximo. Então quantas pessoas no mundo de hoje
ficam descrentes por conta de atos de alguns e coloca todo mundo junto. Pessoas que odeiam um outro humano. Ah, tá de brincadeira comigo? Pessoas que fazem questão de falar que odeiam um outro humano. Então elas colocam todo mundo ali no mesmo balaio do gato. E nem todo gatinho é igual ao outro, né? Então compreendamos aqui que se você se acha estrela demais e vê o conflito lá fora e só critica, julga, culpa, condena e não quer fazer o seu melhor para justamente a gente chispar isso tudo, como você vai se desenvolver? Então eu te digo, você vai se ver enovelado nessas necessidades de manter-se, né, em aterramento, em bases firmes, para poder galgar novos degraus e quem sabe um dia almejar ir para o ápice. Porque no fundo quem consegue compreender isso e consegue identificar a contexto de viver ali o terceiro degrau, ele já está querendo os outros. Aí não para mais. Mas é difícil, gente, acreditem. E quem é que mais nos atrapalha? Justamente o próprio humano. E nós podemos fazer alguma coisa com outro humano, com o externo, com o mundo? Não, nós podemos fazer conosco. E aí nós vamos compreender, inclusive, puxando aí uma beirinha sempre, né, da equivalência do energético, processos mais do que metafísicos, epigenéticos, de programações neurolinguísticas, ou seja, envolvendo nosso subconsciente, nosso inconsciente, em questões relacionadas aos mais diversos relacionamentos mesmo. Em questões aí que vão nos fazer conferir o quê? Uma obra-prima do Criador. Em auxiliar. Então, energeticamente, você vai fechar fase com o quê? Então, naturalmente, quem já sabe manter-se em sobrevivência, quem já vai adquirindo inteligência emocional e manter-se, não digo no emprego, não digo no nem só trabalho, mas um servir, que ele vai compreender que não é só sobre o financeiro. E quanto mais próspero é o humano no seu mental, mais próspero é no financeiro. Então, primeiro, honra ser um humano melhor. E naturalmente você vai ter recursos para viver e manifestar vida melhor aqui na Terra, tá? Então muita gente está preocupado só com o lado financeiro e não se preocupa em ser um humano melhor, tá? Então vamos nos ocupar de fato em sermos melhores, logo não nos faltará nada no financeiro. E aí sim você vai querer descobrir o que tem a partir desses degraus acima. E acreditem, poucos chegam no ápice, né? Então só para aquele que já se sustenta. Então naturalmente, se você aterrado está, é muito mais fácil, né? Então vocês verão que falarmos aqui sobre negociar o seu valor, não é só o financeiro, é negociar quem você tem sido, pois muitos que te olham hoje dizem que sorte essa pessoa tem na vida. E sorte não existe. Sorte é apenas um bom nome que deram àquele que está colhendo os frutos dos seus esforços. E muitas vezes, né, as pessoas ainda confundem isso porque vem alguém que nasceu em berço de ouro e dizem, é sorte, ele nem trabalhou, ele já nasceu bebê ali. Sim, centelha. Você que imagina, né? Então é por isso que é fundamental compreendermos a quarta dimensão, o mundo espiritual. Você não está aqui pela primeira vez. Dizem, inclusive, né, espiritualistas, esoteristas e até mesmo, dependendo da religião, confirmam muito sobre isso através de canalizações e seres de luz que vêm nos passar. Poucos são os humanos aqui na Terra pela primeira vez. Geralmente, em ilhas afastadas. Ilhas, por exemplo, aborígenes na Austrália, né? Inclusive tem uma ilha aqui no planeta Terra, a Sentinela. Então são nativos da região, dizem que sim, lá pode ser que venham ainda humanos novinhos, né? Mas acredito que a partir desse momento aqui, né, em contexto de transição planetária, pode ser que isso não esteja ocorrendo mais. Poucos estão aqui na sua primeira vida, mas não é isso que importa, porque independente de ser primeira, de ser a milésima, fundamentalmente a vida é uma só, nós só vamos viver essa. Mas eu digo isso a cargo de darmos consciência de que a quarta dimensão existe e não adianta você achar que fulano nasceu com sorte.
Muitas vezes ele pediu para ser testado com dinheiro, ele veio para exercer um servir a Deus mais do que trabalhar, do que empregar pessoas. Ele veio justamente para auxiliar o todo. Ai daquele que não compreende isso quanto antes. Ele se vê novelado em questões não tão boas, que vai voltar inclusive para degraus abaixo. Então, gente, vamos lembrar? Quem serve a Deus, quem honra Deus dentro de si, serve a si mesmo. Portanto, ele não é egoísta, ele é altruísta. Agora, aquele que vive só pensando que deve ser servido com todas as pompas e honras, tapete vermelho onde passa, sinto muito, né? É sobre isso. Então, vamos ver quem ama mais? Se você esteve comigo aqui até o momento, deixa o seu like, mais do que, deixa o seu joinha, comenta, vai ser uma satisfação. Compartilha com aqueles que possam gostar. Ative o sininho, pessoal, para continuar aqui comigo, se Deus quiser, amanhã. Não é isso? Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.